Olá pessoal, me chamo Maroni Beckman, sou seu professor de matemática na aula de hoje. E hoje a gente vai falar de aumentos e descontos percentuais. Falaremos de fator de reajuste, né? É mais uma parte aí da matemática financeira, beleza? Bom, turma, aumentos e descontos percentuais, né? Então, uma situação bastante comum em problemas que envolvem porcentagem é a aplicação de aumentos e descontos percentuais, onde a um valor inicial é aplicado um fator de reajuste, obtendo com isso um valor futuro, tá? Então, olha só, numa operação de aumentos e descontos percentuais, três itens aí estão envolvidos, né? O que nós chamamos aí de um valor inicial, né? Você tem um valor inicial. O que é o valor inicial? O valor pelo qual será aplicado um fator de reajuste. Eu tenho uma mercadoria que custa R$1.000, né? Eu vou aplicar a ele um aumento, ou um desconto percentual. Então, esses R$1.000 nós chamamos de valor inicial, né? Ou que se inicia a operação, beleza? Bom, outro elemento bastante importante é o que nós chamamos de fator de reajuste, ou fator de atualização. O que é isso? O que é um fator de reajuste ou fator de atualização? É um número que deverá ser multiplicado pelo valor inicial com o objetivo de atualizá-lo, ou com o objetivo de saber quanto é que ele vai ficar, qual é o seu valor futuro após esse aumento, tá? Então, o fator de reajuste é esse valor que vai ser multiplicado pelo valor inicial para atualizar esse valor. Tanto é que fator de reajuste também ele é conhecido como fator de atualização. Beleza? Vamos já ver como é que obtém esse valor de reajuste. E nós temos, por último, aqui o nosso valor futuro, que é justamente o valor pós o reajuste. Aumentou de 1.000, aí foi aplicado um fator e passou a 1.500. Então, 1.500 é o valor futuro, que é o valor pós ser aplicado um reajuste. Então, numa operação de aumentos e descontos percentuais, você tem esses três fatores envolvidos. O valor inicial, um fator de reajuste e um valor futuro. Beleza? Então, elemento de uma operação de aumento, aí você tem a formulazinha, né? O valor inicial, né? Vai ser multiplicado pelo fator de reajuste F para virar aí um valor futuro. Beleza? Essa é a operação envolvendo aí aumentos e descontos percentuais. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho exclusivamente da questão desse fator de reajuste, né? Como é que eu obtenho esse número que vai ser multiplicado, professor? O aumento foi de 15%. Qual é o fator de reajuste para esse aumento de 15%? Tá? Então, a gente vai ter que obter isso aí. O desconto foi de 15%. Qual é o fator que você vai aplicar ao valor inicial para que ele vire um valor futuro? Tá? Então, a gente tem que saber obter, numa operação de aumento e desconto, esse fator. Certo? Então, vamos falar primeiro de fator de reajuste para aumento. Vou colocar aqui alguns aumentos percentuais. Vamos supor 12%, 15%, 95%. Certo? Então, vamos ver quanto é o fator de reajuste para algo que aumentou 12%, para algo que aumentou 15%, para algo que aumentou 95%. Vamos pensar, gente, numa coisa. O valor inicial, em termos percentuais, você associa a 100%. 100%. Se houve um aumento de 12%, você acrescentou 12%. Certo? Então, turma, se você tem 100% e aumenta 12%, você encontra justamente o fator, que é o 112%. O 112% você escreve assim, 112 sobre 100, ou 1,12. Então, se algo sofreu um aumento de 12%, e eu quero saber quanto é que esse cara vai ficar, eu vou multiplicar ele por 1,12. Certo? Esse é chamado de fator de reajuste. Tá? Se for no caso aí 15%, você tem aqui 100%, você vai aumentar aqui 15%. Certo? Aí você vai ter aqui 115%, que é 115 sobre 100.
Então, você obtém um fator, se você dividir aí 115 por 100, você vai obter 1,15. Tá? Então, se algo sofreu um aumento de 15%, eu quero saber quanto é que esse cara vai ficar após o aumento, o seu valor futuro, eu vou multiplicar ou por 115 sobre 100, que é a forma fracionária, ou 1,15, que é a forma decimal. Tá? E por último aqui, se for 95%, aumenta 100%, aumenta 95%, você vai encontrar 195%, né? Ou então 1,95. Então, dessa forma, turma, nós obtemos aí o fator de reajuste em caso de aumentos percentuais. Tá? Só mais o caso se for um desconto, como é que eu encontro esse mesmo fator se a operação for desconto? É também muito simples. Vamos colocar também aqui alguns exemplos. Vamos supor que seja 3% de desconto, ou então 25% de desconto, ou então 52% de desconto. Tá? O desconto não pode passar de 100%, né? O aumento pode, desconto não. Então, vamos lá. Qual é o fator de reajuste no caso aí de descontos percentuais? Vamos obter para cada um desses aqui esses descontos percentuais, tá? Para 3%, para 25% e para 52%. Olha só, turma, como é que eu vou fazer? No caso, turminha, a gente vai multiplicar, aliás, desculpa, subtrair o valor. Ao invés de somar, tu vai fazer uma subtração. Então, veja bem, você tem aqui, ó, 100% o valor inicial. Se você tira 3%, desconto é você retirar, você vai ficar com quanto? Com 97%. Então, o fator de reajuste para um desconto de 3% é o 97 sobre 100, ou então 0,97. Tá? Então, se algo sofreu um desconto de 3%, eu quero saber quanto é que esse cara vai ficar, eu vou multiplicar ele por 0,97. Tá? E assim, da mesma forma, você faz os outros. Ó. Então, aqui, ó, 100%, tirando 25%, você vai encontrar o quê? 75 sobre 100. Ou então, 0,75. Esse é o fator de reajuste no caso de descontos percentuais. Tá? E mais um exemplo aqui, para a gente ver. 52% é o 100%, menos o 52%, e você vai ter 48%, ou 0,48. Certo? Então, dessa forma, você obtém os fatores de reajuste para aumento e fator de reajuste para desconto. Vamos aplicar agora em uma situação prática. Tá? Olha só, uma loja reajustou os preços de todas as suas mercadorias em 15%. Vamos supor que esse reajuste foi um aumento. Determina o valor de um celular que custava R$ 1.200 antes do aumento. Então, turma, pelo que você tem que saber, qual é o fator de reajuste? O reajuste aqui, a gente vai considerar, né, um aumento de 15%. Um aumento de 15%. Aí eu pergunto, qual é o fator de reajuste para o aumento de 15%? Nós vimos isso aí no slide anterior. Então, o fator, turma, é o 115%. 15 sobre 100. Certo? Ou então, você pode usar 1,15. Tanto faz. Tá? Então, o 1.200 é meu valor inicial. Né? O fator é 1,15. Eu quero saber o valor futuro. Tá? Então, o que você vai fazer? Como é que é a fórmula mesmo? O valor inicial vai ser multiplicado pelo fator de reajuste para virar um valor futuro. O valor futuro que eu quero saber.
tá? Então, faremos como? Vou pegar o meu R$ 1.200 e vou multiplicar ele por 115 sobre 100, certo? Com isso, eu vou obter o meu valor futuro, tá? Você pode aqui cortar 2 zeros com 2 zeros, né? Aí vai ficar apenas o 12 vezes o 115. Tá? Vamos fazer essa conta aqui do lado, para saber quanto é 115 multiplicado por 12, que é o resultado aqui que eu quero. Aqui dá 10, vai 1, né? 1 vezes 2 dá 2, com 1 dá 3. 1 vezes 2, 230, né? Aqui dá 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. Então, teremos 0, 8, 3 e 1. Então, teremos, então, R$ 1.380. Certo? Beleza, turminha? Então, 1.380. Esse é o valor que ficou. É o meu valor futuro. Tá? Questão bastante aí do nosso dia a dia, né, galera? Tá? Toda hora a gente está vendo situações que a gente precisa fazer esse tipo de operação. Então, isso aí não é só importante para o vestibular, para fazer uma prova, ou então, né, isso vai servir também para o nosso cotidiano. Tá? Uma outra situação, uma loja está em promoção e todos os seus produtos estão sendo vendidos com 28% de desconto. Determine o valor de uma TV que custava R$ 2.400 antes da promoção. Então, o que acontece? Vamos ver agora, turma, uma situação de desconto. Você tem um desconto. Desconto, bota a setinha para baixo, o valor está caindo de 28%. Certo? Esse é o valor percentual desse desconto. Pessoal, qual é o fator que eu vou usar para um desconto de 28%? Só lembra, tu pega 100% e tira 28%. Tá? Então, o fator de reajuste que você vai usar para reajustar esse 2.400 vai ser quanto? 100 menos 28 dá 72, né, turma? 72 sobre 100. Ó. Esse é o fator de reajuste. Ó. Ou então, você pode usar um 0,72. Tanto faz. Certo? Então, se eu quero saber quanto esse 2.400 vai ficar após esse desconto de 28%, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 2.400 e vou multiplicar pelo fator de reajuste 72 sobre 100. Para me obter um valor futuro. No caso, turma, como é o desconto, o valor futuro ele é menor do que o valor inicial, porque houve um desconto, uma redução. Tá? Então, cortando aqui 2 zeros, eu vou ter só o produto aqui de 24 vezes 72. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 24 vezes 72. Aqui dá 8, aqui dá 4. Aqui dá 28, fica 8. Com 2, 2 vezes 7, 14, com 2, 16. Teremos aqui, então, 8, 12, vai 1, 7, 1.728, turma. R$1.728, certo? Deixa eu apagar aqui esta conta. Certo? Então, esse é o valor futuro após o desconto aí de 28%. Ah, galera? Então, a questão dos aumentos sucessivos é isso. Você vai multiplicar, né, sempre pelo fator de reajuste. Tá? Olha só, pessoal. Também você tem uma situação onde se eu tiver um valor, eu consigo encontrar, né, se eu tiver os dois valores, né, em situações, você sabe encontrar o valor do reajuste encontrando o fator. Por exemplo, o valor passou de 300 para 400. Se você descobre quanto é esse fator, você consegue também saber quantos por cento foi o aumento. Tá? Então também tem situações que ele te dá o valor inicial, te dá o valor final e te pede aí quanto foi o aumento. Você consegue resolver esse problema calculando aí o fator
o de reajuste, tá? Vamos lá, mais um exercício. Uma lavoura de milho produziu em 2013 315 mil toneladas de milho em 2024. E em 2024 aumentou a sua produção em 12%. Então, qual foi aí a produção, qual foi a produção dessa lavoura em 2024? Então, nesse caso aqui, houve um aumento, né? Houve um aumento, né, de 12%. Esse foi o de ajuste. Então, você vai, de imediato, encontrar o fator para esse reajuste, né? Fator que atualiza esse reajuste. Então, você já sabe que o fator aqui, basta você somar com 100. Então, você vai ter 112%. E o 112% é 112 sobre 100. Né? Então, você vai ter um fator de reajuste de 1,12. Tá? Então, se eu quero saber esse 315, né? Quanto é que ele ficou? Eu vou pegar 315 e vou multiplicar ele por 112, né? Sobre 100. 112 sobre 100. Ou então, turma, você pode pegar esse 315, né, e multiplicar ele por 1,12. Tanto faz. Tá? Você que sabe. Então, vamos pegar aqui o 315 e vamos multiplicar ele por 1,12. Vamos fazer essa conta aqui diferente, né? 1,12. Tá? Na forma decimal, porque você pode fazer também. Certo? Então, 5 vezes 2 dá 10, fica 0, vai 1. 1 vezes 2 dá 2, com 1 dá 3. E aqui dá 6. Bem? Vamos multiplicar pelo 1 agora. 5 vezes 1 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Pelo outro 1 agora. 5, 1 e 3. Vamos fazer essa soma, né, galerinha? Tá? Essa soma aqui, ó. Multiplicação de decimal, né? Então, fica 0. Aqui fica 8. Aqui fica 7 com 5 dá 12. K2 vai 1. Aqui dá 5. Aqui 3. Professor, e a vírgula? Olha, veja que aqui tem duas casas decimais, né, turma? Então, eu tenho o resultado também com duas casas decimais. Você bota a vírgula aqui, ó. Certo? Então, o resultado fica 352,80. Certo? Fazendo a conta usando o decimal, que você pode fazer tanto usando 112 sobre 100, como também usando 1,12. Você consegue fazer a conta também da mesma forma. Tá? Quando você tiver uma calculadora, é mais fácil você usar o decimal, né? Botar rapidinho. E se tiver fazer a conta à mão, é melhor na forma de fração. Beleza? Mas dá o mesmo resultado, tanto faz. Beleza, galera? Então, mais uma questão aqui. Olha, aquilo que eu falei para vocês, há pouco. Uma indústria de peças para aeronaves produziu no ano passado 240 mil peças. Já esse ano pretende-se que a produção chegue a 264 mil peças. Qual deve ser o percentual de aumento para alcançar essa meta? Então, nesse caso, turma, o que acontece? Ele quer saber qual é o percentual de aumento. Eu consigo encontrar o percentual de aumento encontrando o fator de reajuste. Porque nesse caso aqui você tem um valor inicial que é de 240. Está aqui, valor inicial 240. Você tem um valor futuro, né, que passou para ser 264. O que faz o valor inicial virar o valor futuro é o fator de reajuste. Né? A operação é essa aqui, ó, valor inicial multiplicado por um fator de reajuste F é igual a 264. Desculpa, vamos colocar aqui primeiro o valor futuro. Depois a gente substitui. Essa é a operação, né, que a gente falou desde o começo da aula. Ora, o valor inicial, 240. Vezes um fator que deu 264. Ora, F vai ser igual a 264 dividido por 240. Turma, se você fizer isso, você vai encontrar um 1,10. 1,10. Ora, se o fator é 1,10,
O fator é 1,10. De quanto é o aumento? Se você tiver dúvida, transforme isso para porcentagem, multiplique isso aqui por 100. Se você fizer isso, você vai encontrar 110%. Ora, se passou de 100% para 110%, isso significa que o aumento foi de 10%, porque 1,10 é o fator de reajuste para 10%. Então, houve um aumento aí de 10%. Beleza, galera? Então, falamos hoje de uma operação muito importante da matemática financeira, que são os aumentos e descontos percentuais. Certo? Até a próxima, turma.